Então, nós vamos falar então dos antiparasitários, né, utilizados para o tratamento de parasitoses intestinais. Tudo bem? Esse é o alvo farmacológico nosso. Então, nós vamos falar dos eumintos e panteomintos e vamos falar também dos protozoários, ok? Bom, as parasitoses afetam mais ou menos 3 milhões de pacientes. Seres humanos são os hospedeiros, né? A principal causa é o quê? Nós já sabemos, falta de recursos, condições sanitárias, educação do paciente, educação sanitária. De maneira geral, são infecções autolimitadas, mas quando tem uma hiperinfestação, aí causa, às vezes, efeitos deletérios nos seres humanos. O ideal mesmo é, primeiramente, fazer o diagnóstico clínico da infecção, isolando qual que é o agente etiológico, verificar se tem polinfestações, né? O estado do paciente, né? Se é grave ou não, né? E o paciente, verificando se o paciente é imunodeprimido ou desnutrido, né? Tudo bem. Vamos lá, dos parasitas intestinais nós vamos ter os eumintos e depois nós vamos ver os panteomintos. Mas os eumintos, o que é que nós vamos estar dividindo eles? Os eumintos nós vamos estar dividindo em nemateumintos, ou também são chamados vermes cilíndricos. Quem que são eles? São os nematodas. Aí se inclui Ascaris, Trichuria, Enteróbios vermiculares, Gliosoma duodenário, Strongyloides stercolaris. Dos panteomintos, nós temos a classe das cestodas, que são as tênias. Aí nós temos Tênia sorium, Tênia saginatas e Menolepis nana, né, ou Tênia nana. Então são as tênias. Então é o alvo desses fármacos aqui. Bom, é importante compreender que alguns fazem o ciclo de Loss. O que é o ciclo de Loss? E quais são os vermes que fazem o ciclo de Loss? Ascaris lumbricoide, Ancylostoma duodenale e Strongyloides stercoralis. Eles estão na forma de larva, no intestino, ok? Depois migram, né, ou via venosa ou via linfática, para o fígado, tá bem? Coração, pulmão, e aí no pulmão podem causar, às vezes, pneumonia atípica, né? Pode desencadear, às vezes, quadros de tosse, um leve febre, sibilos, e depois ele normalmente, às vezes, ele é deglutido e retorna o quê? Ao intestino delgado, tá bem? Já como verme adulto. Esse percurso que ele faz, né, de fígado, coração, pulmão e volta ao intestino, isso aqui é chamado de ciclo de Loss, tá bem? Então aí nós vamos fazer um parênteses aqui, né? Ciclo de Loss. Então eu tenho lá o intestino, ok? Ele está na forma o quê? De larva. Ele migra via sistema venoso, ou linfa, né? Ou linfa. Para onde? Ele migra para o fígado, coração, vai pulmão, podendo causar pneumonia atípica, tosse, né? E depois o quê? Depois ele retorna ao intestino já adulto. Tá bom? Aí vocês já devem ter escutado relatos, né, principalmente seus avós, ó, que uma criança tinha tanto verme que ao tossir expeliu uma larva. Então é nessas situações que às vezes acontece, certo? Bom, é importante eu compreender por dois motivos. Primeiramente, que a primeira dose, às vezes, do verme, primeira dose, você mata o verme adulto, não é isso?
E esse vermezinho que está migrando, você consegue pegar ele? Dependendo do fármaco, pega, dependendo não. Então, por isso que, às vezes, se administra novamente o quê? Uma segunda dose. Para pegar o quê? O verme que está migrando pelo ciclo de Loss. Aquele, vamos dizer assim, que saiu do intestino e está migrando e vai retornando, né? Retornando adulto ao duto intestino. Ou seja, ou você pode falar, a primeira dose você mata os vermes intestinais e a segunda dose, os ovos que se tornaram adultos. Pode-se dizer assim, né? Bom, e aí entender não só a necessidade, às vezes, de repetir, como também entender que tem fármacos, como, por exemplo, o mebendazol. O mebendazol, ele tem a cobertura. Assim, ele não é absorvido. Então, 70% dele é no intestino. Ok? 70% dele é no intestino. E 30% é sistêmico, ou seja, absorção sistêmica. Por isso, nesse fármaco aqui, a necessidade o quê? De se repetir. Em compensação, eu tenho o tiabendazol, que é o contrário. O tiabendazol, ele é 70% sistêmico e 30% no intestino. Ok? Por isso que nós tínhamos o Elmenben, medicamento que era utilizado para parasitose, e tinha associação dos dois. Então eu pegava 100% dos vermes intestinais e 100% dos que estavam fazendo o quê? O ciclo de Loss. Tudo bem? Então daí a importância de você compreender o ciclo de Loss, entender o esquema terapêutico, por que se repete, né? A primeira dose mata os que estão no intestino e a segunda os ovos que se tornam. E entender também que tem o sinergismo de ação de alguns fármacos para ter essa cobertura para 100% intestinal e 100% sistêmico para, né, também a destruição dos vermes que estão realizando o ciclo de Loss. Certo? Isso é o ciclo de Loss. Bom, qual que é o objetivo, né? As bases farmacológicas. As bases farmacológicas das drogas antiparasitárias, né, de maneira gerais. Bom, identificar o parasita responsável, esse é os objetivos, a quimioterapia adequada, a erradicação, e é importantíssimo que a educação do paciente. É isso? Em cima disso também é importante conhecer os vetores e as infestações favoráveis à infecção e os alvos farmacológicos antihelmínticos. Então, isso aí eu tenho as bases da farmacoterapia. Tá bem? Bom, falando então em alvos, nós vamos ter funções próprias do parasita, funções que são comuns tanto ao hospedeiro como ao parasita, mas são indispensáveis, ou seja, para os parasitas, aí nós vamos interferir também, e funções comuns entre os parasitas e hospedeiros, que são o quê? Diferenciadas, ou seja, tanto parasitas, as funções, né? As funções comuns, mas elas têm diferenças enzimáticas, enzimas diferentes, né? Aí também é outro alvo farmacológico. A busca, né, por antiparasitários tem alguns critérios. Então, a busca desses fármacos é isso aí, ó. Eu tento atingir o maior número desses critérios. E quais são esses critérios? E às vezes nunca consigo. Capaz de alcançar o euminto em qualquer tecido, é um critério importante, né, para a escolha do antiparasitário. Euminticida, bem, tem uma boa tolerância pelo hospedeiro, um amplo espectro, tratamento em massa da população,
Ser usado de preferência em dose única, o preço reduzido e uso profilático. Então, esses aqui são os critérios, né, para um bom antihelmíntico, que é claro que a gente sabe que nem todos vão contemplar esses critérios. Antihelmínticos mais utilizados, né? Aí eu tenho os benzoimidazóis, nós vamos falar mais à frente, que é o cambendazol, bendazol, mebendazol, piperazina, pirantel, praziquantel, niclosamina, palmoato pirvínio, levamisol e a ivermectina. Tá bem? São esses fármacos aí. Vamos falar então dos benzoimidazóis. Quem são os benzoimidazóis? Os benzoimidazóis são o albendazol, cambendazol, mebendazol e tiabendazol. Tá bem? Qual que é o mecanismo de ação? Interferência com a polimeração de microtúbulos e captação de glicose. Ou seja, a célula do helminto, ela vai se multiplicar, helminto vai se multiplicar. É lá o DNAzinho dele, vai duplicar o materialzinho, DNAzinho, o ribossomo dele também. E ele precisa formar o quê? Ele vai formar o fuso mitótico. E vai formar o quê? Os microtúbulos. Então, um dos mecanismos dos benzoimidazóis é o quê? A interferência com os microtúbulos. Não forma microtúbulo. Então, ela tenta multiplicar, se duplicar, mas ela não consegue jogar, né? Da célula mãe para a célula filha, porque tem que formar o fuso mitótico e tem que formar o quê? O fuso mitótico e os microtúbulos, ou seja, interferência com os microtúbulos. Outro mecanismo importantíssimo é o quê? Grande parte de todas as células é a captação de glicose. Tá certo? Interferindo com a captação de glicose, você mata o vermezinho de fome. Então, também é o outro mecanismo dele. Então, interferência com a polimeração dos microtúbulos, que eu expliquei ali, e com a captação de glicose. São os dois mecanismos dos fármacos, albendazol, cambendazol, mebendazol e tiabendazol. Então tá lá, ó, não forma microtúbulo, não forma os microtúbulos, consequentemente não consigo a célula mãe, né? A célula mãe partir esse material genético da célula mãe para a célula filha. Então para aí. E a captação de glicose. Bom, se eu sei que são fármacos que vão atuar nos parasitas do trato gastrointestinal, então vai causar o quê? Distúrbio do trato gastrointestinal. Quais são os distúrbios? Náusea, vômito, diarreia, pode acontecer, tá bom? Vertigem quando eles têm ação sistêmica, ok? Se a gente pegar aqui, então, olha lá, albendazol, ivermectina e mebendazol são contraindicados para gestação, tá bem? No risco de causar teratogenicidade. Vamos falar um pouquinho mais específico do albendazol. Ele é ativo para nematóides. Quantos são os nematóides? Aí você põe lá, trichúria, necátaro americano, ácido lombrigoide, com todos esses daí. E ativo também na cisticercose. Cisticercose é o quê? É, se você lembrar da tênia, autoinfecção, ou seja, o paciente rompe os proglótides e o cisticerco vai se parar em algumas regiões oxigenadas, principalmente o sistema nervoso central, que é oxigenado, e o coração. Ele forma cisticercose. Então, ele também é ativo, matar o cisticerco que saiu do proglótide do intestino. Farmacocinético, ele é pouco absorvido, ele é biotransformado no fígado, tá bem? Tem um tempo de meia-vida de 8 a 9 horas. Reações adversas, são os distúrbios, né? Diarreia, dores abdominais, e promove a migração do ascari. O que é migração? Está lá no intestino, lembra? A hora que o medicamento chega, ele vai fazer o ciclo de Loss. Coração, pulmão, por isso que aí a necessidade de utilizar a segunda dose ou intenção sistêmica. Beleza? Se cura na boca, ele vai. Aumenta as enzimas hepáticas, porque é metabolizado do fígado, né? Biotransformado do fígado. E aí, aumenta as enzimas hepáticas.
Cambendazol, ele tem um espectro mais específico para estrongiloides. Ele é bem tolerado, mais do que o tiabendazol. E as reações são o quê? As mesmas do trato gastrointestinal. Tá bom? Mebendazol, ele lembra do 70-30, né? 30% sistêmico, 70% intestinal. Ele é um espectro principalmente para os nematóides e cestodes. Ele é pouco absorvido, tá bom? Pouco absorvido, mas pode melhorar com alimento gorduroso, né? Então, na hora que for tomar as refeições, então isso aí facilita esse quadro aí. Mas, naquele ali, ó, ele vai ter ação mais o quê? Intestinal. Reações adversas. São todas envolvendo o trato gastrointestinal, né? E ele tem um sinergismo quando utilizado com o tiabendazol, tá bom? Principalmente aqueles parasitas que fazem o quê? O ciclo de Loss. O tiabendazol já é o contrário, 70% sistêmico, tá? Então você já sabe que vai ter reações sistêmicas, e 30% intestinal. Tudo bem. Ativa contra larva migrans, que é o bicho geográfico, tá bom? Via oral, ele é rapidamente absorvido, metabolizado no fígado, tem um tempo de meia-vida de, vamos dizer assim, 1,2 ou 1,7, metabolizado e excretado pela urina. Reações adversas, olha lá, aí são sistêmicas, né? Tontura, sonolência e o gastrointestinal, náusea, vômito, tá bem? É o que pode vir a acontecer. Vamos lá. Piperazina. A alpiperazina já causa um mecanismo diferente, ó. Ele bloqueia, ó, bloqueio da acetilcolina na junção, promovendo o quê? Uma paralisia flácida. O que é uma paralisia flácida? Molinho, né? Deixa ele mole. Então, se nós pegarmos o parasita, então, vamos aumentar um pedacinho dele aqui. Então, ele tem que se mover. Como é que ele se move? Ele se move através do quê? Da liberação de acetilcolina. Tá certo? Que vai atuar onde? No músculo dele, no tegumento dele, né? No receptor nicotínico, no tegumento dele. Então, qual que é o mecanismo da piperazina? A piperazina bloqueia a acetilcolina, ou seja, provavelmente competindo com a acetilcolina pelo receptor nicotínico do tegumento. Então, se eu não tenho a ação da acetilcolina, leva o quê? Uma paralisia flácida. Fica molinho. E aí é eliminado pelo peristaltismo do trato gastrointestinal. Tá bem? Espectro de ação áscara e lumbricoide e enteróbios, né, que causa o oxiúris. Ele tem boa absorção, reações adversas do trato gastrointestinal. Tá bem? E enfraquecimento muscular, porque diminui o quê? A liberação de acetilcolina no parasita, mas tomado em altas doses também no ser humano também pode acontecer isso aí. Tá bem? Fraqueza, né? Muscular. Pamoato de pirantel. O pamoato de pirantel, qual que é a mecanização? Bloqueio despolarizante, atuando o quê? Inibindo a colinesterase, causando que uma paralisia esplástica, ao contrário da piperazina. Parasita. Vou aumentar aqui. Ele tem que se movimentar, não tem? Muito bem. Vai liberar o quê? Acetilcolina. Você vai se ligar onde? No tegumento, receptor nicotínico. A acetilcolina vai, se liga, promove o quê? Contração. E aí o parasita se move. Contração. Só que a acetilcolina, ela vai o quê? Ela desenvolve essa ação, depois ela é degradada em colina. Depois é recapturada. Que enzima que faz isso aqui? A enzima chamada acetilcolinesterase.
A ASE é a enzima que vai degradar o quê? Acetilcolina. Bom, como é que age então esse fármaco? Inibe quem? Acetilcolinesterase. Consequentemente, aumenta a concentração de acetilcolina. Consequentemente, ela aumenta o que? A atividade, ou seja, aumenta a contração. Se aumenta a contração, o parasita fica o quê? Esticadão assim, ó. Ou seja, promove uma paralisia esplástica. O que é esplástica? Esticada, né? Contraído. Diferente da piperazina. Tá bom? Então, pamoato e pirantel promove uma paralisia esplástica por inibir quem? A acetilcolinesterase. Aumenta a acetilcolina e aumenta o quê? A esplasticidade. Espectro de ação: ácidos, enteróbios gemiculares, acilostoma duodenale, trichúria de Trichúria. Tá bom? Bom, se administrado juntamente com a piperazina, eu vou ter o quê? Tá bem? Vou ter um antagonismo. Tá certo? Praziquantel. Mecanismo de ação: ó, aumenta a permeabilidade de cálcio e causa uma paralisia esplástica. Vamos só relembrar aqui, ó. Parasita, tegumento. Então você tem no tegumento, né? Você tem liberação da acetilcolina. Acetilcolina vai promover o quê? Vai se ligar no receptor nicotínico e vai promover o que nós chamamos de despolarização. Da fibra, ou seja, entra sódio íon positivo, promover despolarização. E lá no retículo, essa despolarização promove o quê? A liberação de cálcio. Aí cálcio, você vai ter o quê? Contração. Contração do tegumento, e aí ele vai se movimentando. O parasita vai se movimentando. O que esse medicamento faz? Aumenta a permeabilidade, ou seja, aumenta a liberação de cálcio, ou seja, aumenta cálcio intracelular. Se você aumenta a celular, aumenta a contração. Então você vai promover o que? Uma paralisia esplástica. Então, observem lá. Eu causava paralisia esplástica, impedia a degradação da acetilcolina. Não era isso? Era um mecanismo de ação. Lá atrás. Agora que eu promovo a paralisia esplástica, promovendo o quê? O aumento da concentração de cálcio intracelular. Tá bem? Espectro de ação para tênia, sarginata, Hymenopsis nana ou tênia nana, Schistosoma mansoni, é o que normalmente se é utilizado. São rapidamente absorvidos, biotransformados no fígado e excreção por quê? Por via renal, praziquantel. Então tá lá. Promove paralisia esplástica, ou seja, ele fica durinho, e aí o sistema imunológico vai lá com a IgE, o complemento vai fazendo buraquinho, né? Acaba de destruir. E aí o eosinófilo também chega lá e libera o conteúdo dos seus grânulos, são as enzimas, né, que destroem o tegumento parasita. Certo? Niclosamida. Quando fala assim, inibe a fosforilação oxidativa, é a síntese de ATP, então vai interferir com a síntese de ATP, que é energia. Tá bom? Espectro de ação para cestoda, tênia, né? É o espectro de ação dele. Ele praticamente não é absorvido, então a ação dele é nas fezes mesmo, ou seja, na luz do intestino, ok? Náusea, vômito, diarreia, cólica, é o que normalmente poderá vir a acontecer.
emboato de pirvínio, né? Então já está falando, ó, inibe a captação de glicose, então mata o bichinho de fome, tá certo? Inibe a captação de glicose, então ele para, fica lento, porque não tem glicose. Específico para enteróbitos vermiculares, ele não é absorvido pelo trato gastrointestinal, então ele vai ter ação apenas o quê? Na luz do intestino, ok? Tem que se orientar o paciente que ele vai promover uma coloração avermelhada nas fezes, poder ocasionar manchas, tá bom? Então as fezes vão ficar escuras, ou vão ficar avermelhadas, mas é do medicamento. E ele pode causar fotossensibilização, então evitar o quê? Evitar a exposição solar, tá bem? Levamisol ou tetramizol possui uma ação semelhante à nicotina, né, bloqueando as junções neuromusculares, ou seja, promove a despolarização, ok? E quando fala assim, inibe a fumarato redutase, na verdade o quê? Diminui a captação de glicose. Então, diminui a captação de glicose e o que ele faz? Bloqueia as junções, ó. Ação semelhante à nicotina. Então, lá no parasita, lembra da acetilcolina? A acetilcolina era liberada, ele se ligava aonde? No receptor nicotínico. Então, se ele tem ação semelhante à nicotina, ela vai se ligar, né? Se liga no receptor nicotínico e vai promover o quê? Contração. Então, vai promover uma paralisia esplástica, ok? E, além disso, diminui o quê? A captação de glicose. Bem, diminui a captação de glicose. Organização. Ó, diferente daquela ação imunomoduladora que eu expliquei para vocês, né? Aqui ele está sendo utilizado realmente com a finalidade dele, está utilizando como antiparasitário, tá bom? Específico que para a ácido lombrigoide, né? Bem absorvido, né? Metabolizado no fígado, excreção por via renal, fezes, aliás, urina e fezes. E a ação imunomoduladora, qual que é a ação imunomoduladora? Inibir o linfócito T supressor, então vou aumentar a produção de anticorpos e vou aumentar a ação aqui da resposta celular. Muito bem. Ivermectina, qual que é o mecanismo dela? Maior GABA. GABA, eu já sei que é um neurotransmissor o quê? Inibitório, não é isso? Inibitório. Consequentemente, vai promover o quê? Paralisia flácida. Ou seja, parasita, vou aumentar o tegumento dele aqui. Acetilcolina, e aí eu tenho o tegumento. Iria se ligar no receptor nicotínico. Muito bem. Ela promove o quê? Ela promove aumento de GABA. GABA é um neurotransmissor inibitório. Entra cloro. Cloro hiperpolariza. Então, promove o quê? Uma paralisia flácida. Então, tá lá, o resultado, paralisia flácida. Tá bem? Específico mais para estrongiloides estercolares, tá bem? Sofre absorção digestiva, liga-se fortemente à proteína plasmática, metabolização no fígado, né? Excretado via as fezes. Eu já sei que ele é mais lipossolúvel, tá bom? E o que o paciente vai apresentar? Fraqueza muscular, por conta do GABA. Sonolência, né? São as reações sistêmicas. Bom, agora vamos lá. Na farmacocinética, quais são os fármacos que são absorvidos? Ou seja, tem ação sistêmica. Nós temos, então, ivermectina, levamisol, praziquantel, tiabendazol. Os que são pouco absorvidos: albendazol, cambendazol, piperazina, palmato, pirantel. Os que não são absorvidos: mebendazol, niclosamida e palmato, pirvine. A ação deles é apenas o quê? Na luz intestinal, não tem ação sistêmica. Então, nesse aqui é necessário o quê? Repetir a dose, lembra disso? Esse aqui também, repetir a dose, esse aqui já não.
Reações adversas, a maioria são bem toleradas, os efeitos gastrointestinais, que é dor, epigástrica, náusea, vômito, né? Isso que pode vir a acontecer. E os que têm ação sistêmica, tem mais comum o quê? Cefaleia e tontura. Tá bem? A piperazina eu tenho que tomar um cuidadinho um pouquinho mais dela, porque ela pode causar o quê? Convulsão. Albendazol, tiabendazol, hepatotoxicidade. Tá bem? E a piperazina, praziquantel, tiabendazol, as tonturas. São as reações diversas, agrupando elas, né? O tiabendazol desenvolve hipersensibilidade, né, cutânea, então tem que tomar cuidado com ele. Contraindicações, bom, gestação, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, a ivermectina, cuidado, né? Em criança menor de 2 anos, ou seja, menor de 15 quilos, né? Seria a dosagem inicial dela, tomar cuidado. Hepatopata, albendazol e tiabendazol, e insuficiência renal, piperazina, né? Que é extremamente nefrotóxico. Tudo bem. Estratégia de tratamento. Vamos lá, nas estratégias. Ancilostoma duodenale, né? O amarelão, o verme que causa o amarelão. Primeira escolha, nós vamos ter o mebendazol e albendazol. Pessoal, eu não vou me ater aqui, ó, a dosagem, tá bem? Depois vocês vão trabalhando a dosagem. Segunda escolha, nós temos palmoato pirantel. E as medidas complementares, o que, como ele depleta muito ferro, suplementar o ferro, tá bem? Ascaris, lombrigoide. Primeira escolha, mebendazol e palmoato pirantel. Aí, segunda alternativa, nós temos o quê? Albendazol, piperazina e levamisol. Tá certo? Muito bem. Estrongiloides. Vamos ter primeira escolha, ivermectina e tiabendazol. Segunda escolha, cambendazol e albendazol. E as medidas de controle, né? Enterobiose, né, ou oxiúros. Vamos ter o palmoato de pirvínio, palmoato pirantel, alternativa ao bendazol e o mebendazol. E aí os cuidados, né? No caso da menina, que às vezes na ovodeposição pode causar um vulvovaginite. Então o que tem que tomar cuidado? Utilizar um sabonete íntimo, né? Orientar a mãe a lavar a região vaginal com um sabonete íntimo e após isso utilizar a pomada que vem, creme dermatológico, pode ser aplicado externamente, o tiabendazol com neomicina. Vulva. Trixúria, trixúria. Primeira escolha o mebendazol, segunda escolha alternativa é o albendazol e o palmoato pirantel. Tênia, praziquantel, primeira escolha. Alternativa você tem albendazol, mebendazol, niclosamida. E é sempre bom utilizar junto o quê? Laxativo, né? No caso, niclosamida mastigar e utilizar laxativos para a sabedoria popular, né? Para não romper os proglótis, tá bem? Teníase, né? Utilizar os purgativos, como eu falei para vocês, tá bem? E até mesmo antieméticos para evitar a autoinfecção, né? E rompimento do proglótis, desenvolver cisticercose. A tenianana, primeira escolha para ziquantel, a niclosamida, e os mesmos cuidados. Purgativo salino, antiemético para evitar a autoinfecção. Cisticerco, ou seja, cisticercose, praziquantel, segundo a alternativa albendazol, né? Quando tiver no sistema nervoso central, a utilização da dexametasona, né, para diminuir as ações dele, o processo inflamatório que causa com a destruição do parasita. Bem, algumas marcas, né? Albendazol é o Zentel, cambendazol Cambem, mebendazol você tinha o Necamin, né, o Panfurgan, Panteumin. Essa associação era bacana, que era o tiabendazol com mebendazol, que era conhecido como Elminbem. Tiabendazol Foldan, né? Top. Ivermectina, a referência era Revectina, Ascaridil, Atenase, Praziquantel Cestox, Palmoato Pimentel Ascarical e o Pirvínio Pirpan. São apenas ilustrando a aula, tá bem?
palmato e pirpan, né? Palmato, pirantel, pirpan. E a tiabena pomada. Bom, vamos então para os antiprotozoários, ou seja, fármacos que vão atuar tanto em amebas como também em giardia. Nós vamos se ater principalmente o que? A intestinal. A extraintestinal vamos citar, né, o tratamento. Tá bem? Causa às vezes diarreia do viajante. Normalmente tem períodos assintomáticos, ou seja, melhora, daqui a pouco volta a desenvolver diarreia. E normalmente uma diarreia o que nós observamos que é uma diarreia chamada esteatorreia, gordura nas fezes, né? Apresenta gordura nas fezes, que é a giardíase, né? Agente etiológico, a giardia lambda. Tratamento, nós vamos ter quem? Para a amebíase, nós vamos ter os nitroimidazóis, os dicloroacetamidas e alguns antibióticos e um fitoterápico à base de menta-crisp. Para a giardia, nós vamos ter os nitroimidazóis e a furazolidona. Tá bem? Então, vamos lá. Nitroimidazóis. Quem que são os nitroimidazóis? Mecanismo de ação, ó, sequestro de proteínas transportadoras e comprometimento da replicação, o que inibe a reparação do DNA, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Certo? Então, vamos lá. Como é que é o mecanismo de ação deles? E quem que são eles, né? Quando eu falo nitroimidazóis, eu tenho que ter em mente quem? É o metronidazol, sequinidazol, nimorazol e o tinidazol. Para ficar fácil para o aluno, esquece o nimorazol por enquanto e grava assim, ó, MST, não é no movimento do sem terra não. É o metronidazol, o sequinidazol e o tinidazol. Tá bom? O espectro de ação desses fármacos, eles são amebicida, giardicídia, tricomicida para tricomonas vaginais e para infecções anaeróbias. Para infecções anaeróbias, nós já vimos lá nos antimicrobianos que atuam na síntese, né, de DNA e RNA. Bom, qual que é o mecanismo de ação dele? O mecanismo de ação dele na célula é o seguinte, ó. Eu tenho o DNA, a fita de DNA. Ele é chamado nitroimidazol porque ele tem o grupamento um nitrogênio. E ao adentrar na célula, esse nitrogênio ele se torna o quê? Através do estado redox, ou seja, redução, ele vai formar o quê? OO-, ou seja, um radical nitrogenado. Esse radical nitrogenado, o que ele faz? Esse radical nitrogenado, ele vai lá e quebra a fita DNA. Se quebra a fita de DNA, o que acontece? Um micro-organismo, no caso aqui, não consegue reparar sua fita de DNA. E aí ele morre. Tá bem? Então, qual que é a mecanização? Gerar radicais nitrogenados que vão quebrar a fita de DNA do parasita. Então, por isso fala lá, complete a replicação, impede a reparação do nível de DNA, porque quebra a fita. Certo? Acabei de falar, né? Tá aqui, ó. Então tá lá. O metronidazol, oxidação dele, forma um radical nitrogenado, e o radical nitrogenado vai lá e se liga onde? No DNA. Vai lá e quebra a fita do DNA. Inibe a síntese do que? DNA. Então tá lá mostrando, ó. O benzimidazol formando o quê? Formando os radicais nitrogenados. Tá lá os radicais nitrogenados. E o radical nitrogenado quelando depois a fita do DNA. Bem? Bom, todos os nitroimidazóis. Quem são os nitroimidazóis? Metronidazol, sequinidazol, tinidazol, dextrimorazol aqui. Grava só MST. Não pode ser ingerido com bebida alcoólica. Por quê? O etanol, ele é convertido em acetaldeído e depois em acetato. Essa enzima aqui, né,
que é acetaldeído desidrogenase, é inibido por um fármaco chamado disulfiram. E o MST, metronidazol, secnidazol, tinidazol, também tem a capacidade de inibir essa enzima. Consequentemente, aumenta a concentração de acetaldeído. E aí, por isso que fala, ó, causa efeito antabus. O que é o efeito antabus? Semelhante ao disulfiram. Aí o paciente apresenta náusea, vômito, né, diarreia, erupção cutânea por conta do acúmulo, do aumento de acetaldeído no organismo. Tá bem? Então tá lá, ó, metronidazol, secnidazol, tinidazol. Os distúrbios gastrointestinais. Outra coisa importante orientar é que ele vai sentir gosto metálico na boca, gosto, parece comer alumínio. São extremamente teratogênicos, por isso contraindicados na gestação. Tá bom? O benzometronidazol é uma prodroga, ou seja, um profármaco. Também ele é metabolizado em quê? Ele é metabolizado em metronidazol. Então você administra benzoil metronidazol e o fígado transforma ele em metronidazol. Tá bom? E aí a mesma coisa, gosto metálico, sulfiram, né, causando efeito de sulfiram quando ingerido com álcool. Outros nitroimidazóis você tem o nimorazol e o secnidazol. Né? O secnidazol tem ação amebicida e tricomicida, por isso que é utilizado 2 gramas dele no tratamento de tricomonas, gardnerella, enquanto que o tinidazol também tem essa ação, né? Giardicida também, né? Tá bem? As etofamidas, que é o famonox, que a gente tinha, também o mecanismo de ação dele é mais na luz, para a ameba, interferindo com os lipídios das paredes, né, do parasita. Tá bom? Eclosan, mecanismo semelhante, farmacocinética dela é escassa, e os distúrbios gastrointestinais, né? Também evitar o uso com bebida alcoólica. Menta crispa era um produto fitoterápico, conhecido, né, como giamebil, que foi retirado do mercado. Tinha ação amebicida e giardicida também. Os antibióticos são utilizados principalmente o quê? No tratamento da ameba, né? Mas que ameba? Principalmente a ameba, tratamento extraintestinal, tá certo? Extraintestinal. Aí você tem a ação direta, a pantomicina, a paramicina, e a indireta você tem a eritromicina, tá bom? A ação direta é atuando diretamente sobre a ameba intestinal e a ação indireta sobre a microbiota, né? E aí, consequentemente, dificultando a sobrevida dele no intestino. Então, o mecanismo modifica, né, a microbiota normal, e tem os que atuam diretamente sobre a ameba, como a paramomicina, né, derivado também macrolídeo. A furazolidona, ela tem uma ação giardicida e tricomicida, atuando inibindo a formação da acetilcolina, do ácido pirúvico, né, aí ácido fólico, formação de radicais livres. Observe, então tem vários mecanismos de ação. Tudo bem? Bom, vamos lá, para a ameba então. A ameba causa que tipo de diarreia? Uma diarreia mucossanguinolenta, enquanto que a giardia causa uma diarreia com gordura nas fezes, chamada esteatorreia, e com períodos assintomáticos, ou seja, melhora, daqui a pouco volta, né? E aí, vamos lá. No caso do tratamento aqui da ameba, vamos ver lá. Então, o tipo de infecção, quando é assintomático, é etofamida. Quando ela é de leve a moderado, pode utilizar o metronidazol com etofamida. Quando causa desinteria grave, né, trabalhar com metronidazol e etofamida. E aí as drogas alternativas, tinidazol, nimorazol, né, secnidazol. Quando causa abscesso hepático, metronidazol e etofamida e a droga de segunda escolha. E extraintestinais, formamos amebomas, né? Aí você tem metronidazol, etofamida, e aí nimorazol, tinidazol, secnidazol também podem ser utilizados.
Tratamento de giardia, nós temos quem? O metronidazol, o tinidazol e o nimorazol. O sequinidazol não tem ação contra a giardia, tá bom? Tratamento alternativo, a furazolidona, né? E a menta-crispa. Tá lá a furazolidona. E aí surgiu, chegou, né? O Anita, tá bom? O que a Anita vinha prometendo? Ela teria uma ação contra euminto e contra protozoários também, tá bom? E aí já se comprovou alguma ação contra rotavírus. Rotavírus é aquele vírus que causa diarreia infantil. Por ter essa suposta ação, aí começou-se até utilizar também para o Covid. Mas, a princípio, é para euminto e para protozoários. Então tá lá a nitazoxanida, conhecido como anida, pois ele é metabolizado e o seu metabólito é ativo. Mecanismo de ação: bloqueia a captação de glicose. Sem glicose, o parasito morre. Tá bem? Então observem aqui que a ação dela tem ação contra euminto, então vamos colocar aqui, né? Euminto, 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 euminto. E contra o quê? Protozoário. Protozoário. Então tem uma ação contra eumintos e também contra protozoários. E tem aquela, abre aspas, aquela suposta ação contra rotavírus. Rotavírus. Então tá lá, ó. Pegando tanto protozoários como também eumintos. Tá joia? Protozoários e eumintos. Com uma ação supostamente superior ao metronidazol, ao albendazol, então fizeram essa junção de moléculas. Tá bem? O metronidazol, por exemplo, não pegava o quê? Não pegava euminto. O albendazol, por exemplo, não tinha uma ação efetiva, né, contra a ameba. Então aí essa ação juntou-se nessa molécula. Aí a dosagem, criança de 1 a 2 anos, 7,5 miligramas por quilograma, né? 2 vezes por dia, 3 dias, acima, 25 ml, ou optando depois o comprimido, né? No caso de crianças maiores ou adulto, um comprimido de 12 em 12 por 3 dias. Aí a posologia, sempre é miligrama por quilograma de peso. E aí divide as tomadas em 2 vezes por 3 dias. Bem? As apresentações. E nós fechamos por aqui hoje. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Não, nenhum. Tranquilo?